Transamérica 8h22. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. A entrevista dessa terça-feira é com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão. Ela foi a primeira mulher a ser reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora e a primeira mulher a dirigir os destinos da cidade. Nós estamos no mês da mulher, mas ainda há muitos desafios pela frente. Primeiro eu quero agradecer, Margarida, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Bom dia para você. Bom dia, Paulo César. Um prazer, como sempre, estar aqui com você, com a Cris. É uma alegria muito grande. Eu estou à sua disposição e da sua audiência. Vamos começar por esses desafios. Quando você foi reitora da universidade, você também mudou um paradigma, que durante toda a sua história, só homens dirigiram a universidade. Foi verdade. difícil chegar lá, Margarida? E como foi a sua gestão? São 2 mandatos, teve um mandato renovado, inclusive. Veja só, PC, se fosse fácil, com certeza mais mulheres já teriam sido reitoras ou prefeitas, ou deputadas. Sim. Que eu também fui a primeira mulher deputada eleita aqui em Juiz de Fora. Hoje, afortunadamente, temos 2 deputadas federais, uma deputada estadual. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, acabamos de ter eleita uma reitora. Então, a minha expectativa é de que esse caminho que a gente vai desbravando, e que é certamente uma jornada difícil, sirva como, de fato, um processo de pioneirismo, de abertura de caminhos, para que muitas outras mulheres se animem, se inspirem a fazer essa luta, que está longe de ser uma luta conquistada, né? É um terreno sempre muito adverso, mas que vale a pena, e não é a bem apenas das mulheres, é a bem da humanidade. Porque na medida em que você tem mais diversidade, na medida em que você tem o recolhimento de perspectivas diferentes, sem sombra de dúvida, a gente vai sempre ter posições mais esclarecidas, posições com maior tolerância, posições com maior justiça, inclusive. Prefeita, bom dia, obrigada por a senhora estar aqui com a gente. No mês da mulher, a gente está no mês de março, estamos abordando diversas reportagens voltadas para a saúde física, mental da mulher, enfim. Uhum. O que a senhora acha que a cidade pode avançar nas políticas públicas voltadas para a classe feminina? Ela está avançando, nesse momento, assim, numa velocidade bem elevada. A ampliação do atendimento nas unidades básicas de saúde, a continuidade delas, né? A continuidade desse atendimento sem interrupção para a hora do almoço. E mais, o primeiro turno do sábado, o turno da manhã no sábado, já levou um crescimento brutal de atendimentos. Creia você que só nas unidades, digamos, que passaram a trabalhar 12 horas por dia, mais o sábado de manhã, nós já tivemos um crescimento de 35%. Aumento de atendimentos. E aquelas, olha só que coisa engraçada, aquelas que trabalhavam 8 horas com a interrupção para o horário de almoço passaram a usar 10, nem 12 horas. Né? O crescimento, Paulo César, de 40%. Você vê a quantidade de gente que vai procurar saúde na hora do almoço. Em grande parte, quem são? Mulheres. Donos de casa. Que tem 3 turnos, né? Exatamente, que tem 3 jornadas. 3 turnos seria bom. 3 jornadas, né? São 3 jornadas. 3 jornadas. E é verdade, inclusive os dados estão aí do IPEA, que em média, Cris, uma mulher, em média, trabalha 2 horas a mais por dia do que o homem. O que é fato. É um trabalho que, infelizmente, é silenciado, é tão invisibilizado, que ele não entra no cálculo do PIB. Mas aquelas de nós que somos mulheres que trabalhamos fora, para assim dizer, Sim. Aí você paga creche, aí você paga alguém que vai te ajudar a fazer o trabalho doméstico, aí você paga por refeições fora de casa, não é verdade? Sim. Então, todo esse trabalho que historicamente as mulheres fizeram, sem monetização, é, na verdade, um trabalho que compõe a riqueza da nação. Então, eu acho que tem que facilitar a vida para essas mulheres. Uma outra coisa, por exemplo, na saúde, que você está dizendo, no caso da saúde das crianças, nós mudamos o pai de lugar. Hoje ele está infinitamente melhor instalado. Isso, sem sombra de dúvida, também constitui uma tranquilidade maior para as mães, para as avós, para as irmãs mais velhas,
para aquelas mulheres. Por quê? É impressionante. O número de acompanhantes, mulheres acompanhantes do gênero feminino, nesses processos da saúde, então é muito engraçado, porque às vezes não é uma política assim, olha, é uma política dirigida para a mulher, não. É uma política dirigida para a sociedade. Sabe qual é outra? O ônibus de graça no domingo. Porque você pode ver. É não sei quantas mulheres segurando criança pela mão, que levam as crianças para passear, que levam as crianças na igreja. Que não tinha jeito. Porque você tinha, a maior parte da população de Juiz de Fora, gratuidade via Vale Transporte. Ou então os idosos. Mas mesmo a pessoa idosa não quer dizer que vai levar os netos, não é verdade? Geralmente é a mãe. É a mãe, a avó. Agora, nós temos todas essas possibilidades, então eu, como uma governante mulher, eu tenho muita sensibilidade para esse tipo de coisa. Porque, inclusive, eu converso com outras mulheres, né? E as mulheres, elas compartilham as suas dificuldades. Então, é claro que nós temos políticas dirigidas para a saúde da mulher, nós temos políticas dirigidas para o trabalho das mulheres, naquele Vagou JF que nós temos feito, não sei quantas edições são dirigidas para recrutar mulheres em determinadas posições. E a coisa mais importante que nós fizemos, que foi de termos um número de mulheres em posições de direção nesse governo sem precedente na história da cidade. Você antecipou minha pergunta, né? Eu não sabia a hora. É porque você vê como é que nós estamos sintonizados. Mas é fato, você chega na Câmara, mais recente, foi até engraçado, para discutir o orçamento, que é um assunto de homem, né, gente? Aí o orçamento foi a secretária da Fazenda, a secretária de Planejamento e a secretária de Governo. Era uma mulherada, conversando com aquele tanto de homem que tem lá ainda na Câmara, né? Porque hoje nós aumentamos o número de mulheres na Câmara. Hoje, na Câmara de Juiz de Fora, tem 4. Em 21. Não, em 19. Em 19. Em 19. 4 em 19. Então, você mais ou menos chega em 25%. Isso. Né? Que é mais do que na Câmara Federal. Na Pois Câmara é, Federal é 17%. Então, mas eu queria emendar exatamente isso. Quando você era deputada federal, você participava de um grupo de trabalho que estudava uma mudança de parâmetros para a ocupação de espaços Sim. na Câmara. Porque hoje existe a cota partidária, 30%, que muita gente burla com aquela candidatura fantasma. Isso. E aí esse grupo de trabalho que você participava estabelecia que, em vez de uma cota de candidatos, uma cota de cadeiras. De cadeiras. Isso foi uma das dos encaminhamentos. Na verdade, o grupo do qual eu participava, creia você, aí éramos pessoas até muito diferentes em termos de posição política. Por exemplo, naquela época o Marcos Pestana era deputado, participava comigo nesse mesmo grupo de trabalho. Nós tínhamos a concepção de que você precisava de ter uma mudança no sistema eleitoral para ser uma coisa assemelhada ao que hoje você tem na Alemanha. Na Alemanha você tem o voto distrital misto. Então uma parte é lista e a outra parte é distrito. Então, por exemplo, Juiz de Fora podia ser um distrito, Juiz de Fora é região, você elegeria alguém pelo distrito. Mas você teria uma lista partidária, porque nos países, no mundo, em que você tem um número maior de mulheres parlamentares, em todos eles o voto é por lista. Então, nos Estados Unidos, aqui é uma exceção, que você tem eleição de mulheres nos distritos, lá o voto é distrital puro, né? É o voto distrital puro, como na Inglaterra, mas, na verdade, a luta que a gente fazia era essa. E eu acho que isso, na verdade, é melhor até do que congelar uma cota, considerando a lentidão com que esse processo evolui, talvez até temporariamente fosse bom ter, sei lá, 30% de uma cota de vagas parlamentares asseguradas para mulheres. Porque aí você diminuiria a desigualdade. As pessoas podem perguntar, mas por causa de quê, Margarida? Deixa aí o povo resolver, aos poucos a gente vai evoluindo, já há mais mulheres disputando, isso é fato, mais mulheres que também hoje concluem a universidade. Na verdade, na universidade, o número de mulheres que concluem é maior do que o número de homens, né? Uau. Né? Nós temos estatísticas curiosas. Em termos de formação universitária, forma mais mulher do que homem. Mas levar multa de trânsito, acredite você, Cris, 21% das multas são para mulheres, 79%
para os homens. Olha só, os números não aumentem, viu, PC? E ainda Porque tem as aquela mulheres são coisa... mais cuidadosas no trânsito também, né? Não, até porque elas são, desde a infância, orientadas Sim. a serem, até vamos falar a verdade, mais medrosas, né? Não se atreverem Cautelosas, tanto, né? mais cautelosas. Então, com isso, então, aquela coisa que fala assim, pudera, é mulher dirigindo. Não se aplica, meus amigos, não se aplica se você olha os números frios. Mas voltando então, a Cris gostou, mas voltando então a essa questão dessa evolução das mulheres para não ser uma coisa tão lenta, o que eu queria dizer é que existe uma sociabilidade feminina e existe uma sociabilidade masculina. Quem quer que tenha sido deputado ou deputada vai te dizer que muitas coisas chegam no plenário combinadas na calada da noite em festas para as quais as parlamentares mulheres não são convidadas. Claro. Porque Também você tem tem isso lá festa em que é festa Brasília de também? homem. Você tem lugar que os homens se sentem mais à vontade entre si, é uma coisa normal. Mas isso tem uma incidência, sim, sobre o processo de tomada de decisão, até de encaminhamentos políticos. Então, eu acho por isso que é necessário você equilibrar. Eu posso dizer, eu cheguei na Câmara, originariamente, em que 10% apenas das deputadas eram mulheres. Agora nós estamos chegando quase em 20%. Já é um avanço, mas é um avanço devagar, tendo em vista as nossas expectativas e o ativismo das mulheres na sociedade, né? Mas o ativismo das mulheres também é uma causa que deve ser dos homens também, não é? Eu creio que sim, de forma alguma, como eu tenho certeza que a luta antirracista não pode ser uma luta dos negros, Exatamente. ou dos índios, ou das populações nativas, não pode. Isso são lutas da humanidade, são lutas em que você busca, de fato, uma condição civilizatória mais favorável, em que as pessoas tenham mais equidade, mais oportunidades e menos violência. Esse é o fato. Quer dizer, nos últimos 9 anos, que são os anos em que passou a vigir a lei antifeminicídio, a lei dos feminicídios, né? Que foi aprovada em 2015, então nós temos agora 9 anos, né? 2024. Nesses 9 anos, nós tivemos nada menos que 10 mil crimes tipificados como feminicídio. Mais de 1.000 mortes de mulheres por ano. Mortes de mulheres por serem mulheres, que é exatamente o que tipifica o feminicídio. Sim. Então, eu acho que há muito, como vocês mesmos disseram, há muito por que caminhar. Nós temos que caminhar na área da segurança, nós temos que caminhar na área dos valores. Acho que é importante você ter, assim como é preciso que haja uma educação antirracista, para poder reverter o peso dessa herança escravista do Brasil. Com certeza. Da mesma forma, você precisa ter uma educação, uma educação que lute pela igualdade das mulheres. Eu acho que isso é uma coisa importante e essa não é uma pauta das mulheres, como disse o Paulo César muito bem. É uma pauta da sociedade. Eu acho que temos que lutar por ela. Margarida, em maio do ano passado, a Prefeitura de Juiz de Fora ela anunciou um protocolo de intenção para a construção de uma Casa da Mulher Brasileira no município. Essa proposta, ela avançou? Claro. Avançou lentamente porque o governo de Minas, como nós todos sabemos, é de uma lentidão preocupante. Então, como era uma iniciativa tripartite, era preciso que os três se manifestassem. A parte da Prefeitura era dizer que nós oferecíamos o terreno. E oferecemos. O terreno é aquele adjacente ali à prefeitura, um terreno que tinha até sido destinado ao Fundo de Previdência. Então vai ser uma casa da mulher, um terreno enorme, lindo, vai ser um prédio maravilhoso, que vai ser construído ao lado de onde hoje é a prefeitura. Tá? E é um grande equipamento, porque é proteção de mulheres que são vítimas de violência doméstica, não tem para onde ir. Hoje a gente está colocando essas mulheres em hotel. Isso é o que nós temos feito. A gente tem colocado essas mulheres em hotel. Mulheres com as famílias e tal. Mas, quer dizer, nesse lugar você vai ter um atendimento muito melhor, com profissionais que podem toda uma estrutura, né? mitigar o seu sofrimento, tudo bem. Então, a parte nossa era essa, mas como isso? Por que isso envolve o Estado? Porque isso tem a ver também com a polícia civil, com a polícia militar. Então, você precisava de ter
anuência do Estado. E a anuência do Estado saiu, sei lá, semana passada. Então agora isso vai para o governo federal, que é quem vai construir. Então eles vão contratar a construção do equipamento, e aí a prefeitura e o Estado vão suprir os profissionais para que funcione a Casa da Mulher Brasileira aqui em Juiz de Fora, que será uma grande conquista para todas nós. Margarida Salomão, primeira mulher eleita prefeita de Juiz de Fora, primeira reitora, primeira deputada. As mulheres têm muito a conquistar, mas avançou bastante, né, prefeito? Eu não tenho dúvida. Eu sou uma pessoa, como você sabe, torço pelo Botafogo e... Esse é o ponto que... E eu comemoro cada gol. É porque o Botafogo, o torcedor do Botafogo é como o nordestino, antes de tudo um forte, né? Antes de tudo um forte, tem pessoas de caráter. Mas, enfim, nós, então, comemoramos todos os gols, porque você não sabe o que vai acontecer no final. Então, nós vamos, na verdade, celebrando cada alegria. E eu acho que nós temos que comemorar o avanço que as mulheres já fizeram. E prosseguir lutando, porque na verdade o dia 8 de março é o dia da luta das mulheres, não é o dia das mulheres. Por isso que é uma coisa tão engraçada, claro que ninguém vai recusar uma caixa de bombons, ninguém vai recusar umas flores, pelo contrário, queremos até todos os dias, mas o fato é que o dia não é o dia das mulheres, é o dia da luta das mulheres. O dia 8 de março celebra um episódio violento em que morreram 100 mulheres nos Estados Unidos, e é por isso que ele é celebrado como um monumento a essa disposição de avançar. E, de fato, avançamos muito e, queira Deus, continuemos a avançar. Muito obrigado pela sua presença aqui em nosso estúdio, ao vivo. E, mulheres, o seu dia é todo dia. Isso, muito obrigado a vocês pelo acolhimento com toda a simpatia, e nós contamos, é fato, com o Sistema Solar de Comunicação para fazer essa luta que a gente tem que fazer mesmo todos os dias. Nós temos uma empresa dirigida por mulheres. Dirigida por mulheres, são Vale exemplares lembrar, também, é bom, muito bom, parabéns. Abraço, Margarida. Um abraço para vocês. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.